E agora eu estou com ela, Janine Alves está na ponta do link, economista, que fala a língua que a gente entende. Eu adoro conversar com ela, porque ela é uma economista que não fala economês, ela fala português. Oi, Janine, bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como é que a gente entende esses aumentos todos, 4 aumentos nesse ano, que bem dizer está começando? Por que isso, Janine? Bom dia, Márcia. Esse é um problema antigo para o Brasil. Por quê? Porque o preço da Petrobras, dos combustíveis, ele é atrelado ao mercado internacional. Então, se o dólar no Brasil está muito alto e há um aumento no preço do barril no mercado internacional, a gente tem que entender que, por exemplo, houve uma onda de frio extremamente drástica nos Estados Unidos, e isso aumentou o consumo de combustível para calefação das casas, enfim, causando um aumento, esse é um exemplo, né? Causando um aumento do preço do barril do petróleo pelo aumento do consumo, ou seja, aumenta a procura, aumenta o preço. E como o preço do produto da Petrobras ele é atrelado ao mercado internacional, o que acontece? Mesmo a produção sendo nacional, com custos nacionais, pela metade do preço do que se produz internacionalmente, o que a Petrobras faz? Aplica essa paridade ao preço internacional. Para o consumidor é um choque no bolso, porque a gente está sempre, o mercado está sempre exposto a essa variação, principalmente desde 2015, 2016, quando essa paridade foi realmente adotada, né? Antes disso, a própria Dilma, né, enquanto presidente, tentou conter os preços e conseguiu, ela interferiu no mercado, mas não é o suficiente, porque existe a regra de mercado. A Petrobras é meio estatal e meio privada, porque ela está na Bolsa de Valores, tem acionistas, e isso requer um grande cuidado com a empresa. Ao ter essa paridade, a Petrobras aumenta muito o lucro. Em compensação, né, quando esses aumentos acontecem, em compensação, atinge diretamente o bolso do consumidor. Já são mais de 34% nesse início de ano só na gasolina e 27% para o diesel, atingindo diretamente os caminhoneiros e trazendo aquele velho fantasma, Márcia, que a gente enfrentou há pouco tempo, que foi a greve dos caminhoneiros, né? Que atinge o bolso deles, atinge os transportes, e a inflação passa a estar em xeque também. Não é só a opção se eu vou usar ou não combustível. Eu preciso me alimentar, eu preciso sobreviver, enfim. E tudo isso está atrelado ao quê? Ao preço dos combustíveis, seja no óleo diesel, principalmente para transporte, ou a gasolina para o transporte pessoal. E qual é a expectativa para essa troca de comando na Petrobras que aconteceu nesse final de semana? Márcia, aí é uma questão de fundamento econômico, tá? É porque muitas pessoas devem entender o seguinte: não, o presidente tem o direito, então, de fazer essa alteração, criar um preço artificial para os combustíveis. Só que, na realidade, quando ele faz isso, a Petrobras está no mercado de ações. O que ele fez? A própria decisão de mudança do Banco Central atingiu em cheio o valor da organização. Coloca em xeque todo o sistema de credibilidade no Brasil junto aos acionistas. Ele gera uma certa crise. No primeiro momento, a Petrobras já perdeu em valor de mercado cerca de 28 bilhões. Enfim, e isso causa um caos, porque ele acaba atingindo a Bolsa de Valores, né? Ele tende a baixar a Bolsa de Valores e a pressionar ainda mais o dólar. O dólar aumentando, ele pressiona ainda mais o preço dos combustíveis. A solução para um governo, muitas vezes, não é uma medida de curto prazo, tá? Não é uma medida emergencial como essa. E sim a de sustentabilidade do próprio sistema econômico. Ou seja, ele tem que atuar em cima da estabilidade da economia, dar declarações positivas e com credibilidade ao mercado. Por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia. Ele tem que cuidar bem da saúde para que a economia volte a funcionar bem e, paralelamente a isso, o que deve ser feito? Ele deve cuidar das reformas estruturais, da reforma fiscal, ele deve dar credibilidade e não simplesmente trocar um presidente. O que a gente sabe é o seguinte: essa medida de troca de presidente, ela aconteceu com o Temer na greve dos caminhoneiros. O presidente da Petrobras também caiu naquele período, né? Mas a culpa não está no presidente em si, que cumpre as normas de mercado. Ela está exatamente na forma de paridade com o dólar. Que a Petrobras, Márcia, ela atinge
a cadeia produtiva, né, comandada pela Petrobras, ela é responsável por 10% do produto interno bruto brasileiro. Então, o impacto de tudo que se faz em relação à empresa é gigantesco. A gente sente logo no bolso, né, esses reflexos. Não só a economia como um todo, mas cada cidadão que vai passar a optar, né, se ele vai ter um carro, não vai ter um carro, se vai usar combustível, se vai usar transporte público, se vai utilizar a transporte de aplicativo, enfim. O que a gente pode dizer é que, ao longo do tempo, o brasileiro tem aprendido que o carro não é um bom investimento. Só que, em meio à pandemia, que é um cenário adverso, pode ser uma boa alternativa para se manter alguns cuidados básicos de saúde, né? Principalmente porque o seu carro você acaba controlando um pouco mais o ambiente. Só que com o aumento do combustível, você imagina, quem trabalha com transporte, que precisa botar combustível, os motoristas de aplicativo, né, que surgiu como um boom, principalmente em relação à pandemia, como uma oportunidade de emprego para muita gente que foi desempregada. Aí que eu queria te pedir para acompanhar com a gente, Janine, eu vou voltar com você, mas eu vou com o Lucas Leal lá na nossa redação e te peço que acompanhe o que ele vai falar. Lucas, divide com a gente a informação dos motoristas de aplicativo. Já tem muita gente querendo desistir de trabalhar, né? Sim, Márcia, a gente traz essa informação no Unide Mais porque por todo o Brasil, né, os motoristas já estão repensando esse trabalho, tanto os de delivery quanto os que fazem transporte de passageiros, eles estão repensando esse trabalho por conta desse preço elevado, gente. A gente conversou com alguns desses motoristas e a gente compartilha um pouco dessa experiência para a gente sentir, de fato, ter um pouco de empatia, né, do que eles estão passando com esse aumento no preço. Olha só, um deles, o Rodrigo Lima, de 17 anos, ele é motorista de aplicativo de transporte e já está dizendo que vai, de fato, deixar o emprego por causa dos gastos elevados. O morador já trabalhou fazendo corridas por diferentes aplicativos, mas agora ele pretende atuar em outro segmento por conta dessa situação. Uma vez que teve 4 anos de experiência com plataformas de transporte, de delivery, ele já tem costume de colocar no papel o que ele ganha, né? Ele fazer esse acompanhamento, tem essa educação financeira. Hoje ele se vê com menos de um salário mínimo ao final do mês. Uma alternativa encontrada por outro motorista, o Manuel, de 43 anos, foi assumir corridas nas cidades no entorno do Distrito Federal, né? Esse motorista, de fato, é do Distrito Federal, onde o litro do combustível está um pouco mais barato. Outra saída é abastecer com etanol, mas ele fala que não rende, de fato, como rende a gasolina, né, gente? E aí ele conta, os nossos lucros diminuem porque a tarifa não tem nenhum reajuste. Tudo teve aumento no mercado, gasolina, manutenção de carro, troca de óleo, e as tarifas não. Essa foi uma reclamação dele. E aí eles estão buscando melhorias, né, gente? O presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo, lá do Distrito Federal, essa entidade que atualmente agenda as reuniões com autoridades locais e federais para discutir essas melhorias, eles disseram que não dão apoio aos motoristas, né? Ainda de acordo com ele, as empresas de aplicativo que oferecem descontos em determinados postos de combustível, diz que o desconto é muito baixo, que não tem vantagem no fim das contas. E aí o que dizem essas plataformas de transporte, gente? A própria Uber, mais popular delas, né, diz que nesse ano lançou 2 recursos para ajudar os parceiros de diminuir os custos. A primeira é uma conta digital exclusiva, e aí eles falam que os parceiros vão receber os repasses de forma instantânea. E o outro é o Uber Chip, né, que é como se fosse um plano pré-pago para permitir usar o aplicativo sem descontar dado da franquia de internet móvel. Mas o relato dos trabalhadores é esse, Márcia. O preço sobe, mas o que volta para eles, né, o recurso, a grana que eles ganham não é suficiente por conta de todos esses aumentos. Segundo eles, tudo sobe, mas não tem esse retorno financeiro para continuar fazendo o seu trabalho, e aí dá no que dá. Muitos abandonam e, como a gente viu o caso de um deles, vão até trocar de segmento porque não conseguem mais garantir seu sustento. Essas são uma das histórias, né, que a gente está compartilhando para a gente sentir na pele um pouco de fato o que eles estão passando. Agora eu volto no estúdio para a gente continuar a entrevista. Valeu, Lucas Leal. Obrigada. Janine, você viu? Janine, você estava acompanhando aqui o que o Lucas está dizendo? Ó, o Lucas trouxe essa informação do que o Moisés tinha acabado de mostrar ao vivo lá em Blumenau. O Moisés Stucker entrou em Blumenau, fazendo lá um bate-papo aleatório, a gente não escolheu aquele entrevistado, e era um motorista de aplicativo dizendo que já está reavaliando se vai continuar nessa atividade. Então, e a gente não sabe se vem mais aumento por aí, não sei. Qual é a tua expectativa, Janine? Olha, Márcia, ao trocar o presidente da Petrobras, né, vamos fazer isso num curto prazo, o presidente acabou gerando uma instabilidade em relação aos investidores de bolsa de valor. Isso, fatalmente, ele vai pressionar por aumento de dólar, ao aumento no preço do dólar.
e o aumento no preço do dólar, porque o sistema de paridade ele tem que ser acordado, é uma questão de acionistas, enfim, é uma questão de mercado, de muitas reuniões, do conselho da própria Petrobras, continua o mesmo. Então, se o dólar aumentar, vai ter pressão sim por novo aumento. E esse é um problema grave, por quê? Porque o que a gente vive hoje em relação à pandemia, todas as ações têm que ter um cuidado adicional, né? A gente não pode pressionar mais, porque, por exemplo, esses motoristas de aplicativo, para muitos deles, trabalhar com aplicativo já é a alternativa, já é a forma que eles encontraram para tentar sobreviver durante uma pandemia que restringiu a questão de postos de trabalho. E, ao atingir diretamente o bolso dessas pessoas, o que você está fazendo? Você está tirando eles do mercado, né? Com o auxílio emergencial ainda muito tênue, sempre exposto a batalhas, e, na realidade, o auxílio emergencial, Márcia, ele é fundamental para a manutenção da economia como um todo. Ele é fundamental tanto para o grande empresário quanto para o pequeno. Ele é fundamental para tentar manter o mínimo de condições de subsistência para as pessoas que não têm emprego, para os desalentados que estão procurando trabalho durante todo esse ano e ainda não encontraram. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: a economia ela tem que ser pensada com seriedade. Todas as declarações, tanto do ministro da Economia, que foi colocado de lado, porque certamente ele, por ser uma pessoa ultraliberal, ele não deve estar concordando com essa ação de modificação na Petrobras, tanto para ele, né, que ele é a favor das questões de mercado, quanto as declarações do presidente, elas têm que ser muito responsáveis. E além de dizer que vai mexer na questão da Petrobras, o presidente já assinalou que vai mexer também na questão da energia elétrica. E no passado, isso não rendeu bons frutos para o Brasil. O governo Dilma fez isso, tentou manter os preços de forma artificial e gerou crise no setor. E a crise no setor, tanto do petróleo quanto de energia elétrica, não é uma crise que tu consiga equalizar em 1, 2 anos. Às vezes 5 anos, 6, para tentar dar conta dos prejuízos e dos desajustes causados no setor. Isso, então, tem que ficar muito claro. Eu acredito que o governo, mais do que nunca, ele tem que procurar dar declarações com credibilidade e tomar ações efetivas. Por exemplo, se ao invés de anunciar a troca, apenas pela troca do presidente da Petrobras, talvez trocasse não por um militar, mas por alguém do mercado que conhecesse a fundo e pudesse até questionar o sistema de paridade, colocando os custos da Petrobras no patamar do mercado brasileiro, ou seja, a Petrobras pode pensar até em vender o combustível nacionalmente pelo custo que produz, né? Óbvio, com as margens de lucro adequadas, enfim, e ainda seria lucrativa, porque o que a gente está vendo é o seguinte: o preço está exorbitante por causa do dólar muito alto. Então, o que o governo tem que fazer? Ele tem que tentar baixar o dólar dentro desse sistema de paridade para não pressionar o preço dos combustíveis. E o que ele está fazendo? Está mudando só um lado. Só o presidente da Petrobras, isso não é o suficiente. Porque no curto prazo a pressão do dólar vai continuar. Para a gente fechar, Janine, para a gente fechar rapidamente, enquanto isso, vale a pesquisa ou a diferença de centavos nem vale a pena? Vale a pesquisa, Márcia. Inclusive, eu entrei num aplicativo agora pela manhã para verificar os valores. Aqui em Florianópolis, por exemplo, na região, o preço ele pode oscilar de 4,051 a 4,899. É uma diferença ou praticamente de quase 40 centavos. Então, realmente vale a pena você pesquisar, vale a pena buscar os postos com melhor preço nesse momento, principalmente para essas pessoas que dependem, né, do transporte para a sobrevivência da própria família. E espero, sinceramente, Márcia, que isso venha a ser resolvido num curto período de tempo, com medidas sérias por parte do governo e estruturais, que sinalizem ao mercado realmente o interesse de resolver o problema e não de criar mais tumulto. Porque o que a gente está precisando nesse momento é de estabilidade e credibilidade nas ações. E por aí entram as reformas estruturais que são tão faladas e há tanto tempo. Valeu. Janine Alves, obrigada pelas informações. Sempre um prazer conversar com você. Até uma próxima oportunidade. Ótimo dia, ótima semana para você. Para ti também, Márcia. Vamos começar a semana contigo. Para mim foi um prazer também. Muito obrigada, Janine. Até a próxima.